Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque tem mais detalhes, vou te atualizar a respeito da crise política no Corinthians. O que está rolando nesse momento, Augusto Melo vai voltar, quais os reflexos e os impactos do que aconteceu sábado no Parque São Jorge, tem novas definições de novos diretores, inclusive, na nova presidência, tudo isso está acontecendo. Tem um novo risco de transfer ban e tem uma janela abrindo. Ou seja, isso pode ser muito nocivo para o clube e mais uma lesão de mais um titular. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Caramba, não tem notícia boa, né? Infelizmente... são poucas as notícias boas, se é que tem alguma, né? A gente está confirmando aqui e atualizando vocês de tudo que está acontecendo. O Corinthians ainda tem um último confronto antes da pausa para o Mundial contra o Grêmio em Porto Alegre, na 12ª rodada, e provavelmente não vai poder contar com o volante Ranielli. Ele teria 10 dias para se recuperar de uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda. O clube confirmou, né, a lesão, ele saiu aos 28 minutos do primeiro tempo no último jogo, e é mais um titular que acaba sofrendo, né? O Yuri Alberto só volta em agosto. O Corinthians tem outras baixas aí, o zagueiro Gustavo Henrique, tem algumas sobrecargas de alguns jogadores, né? O Fabrício Angileri, volta e meia, acaba tendo que ser retirado, porque ficou muito tempo parado também. Quando ele voltou esse ano, o calendário brasileiro atropela muito as coisas, né? E aí é natural que você tenha determinados desgastes. O Rodrigo Garro tá voltando agora aos poucos, né? Conseguiu jogar 45 minutos. E assim, é mais um jogador que perde o Dorival, mas não acho nem que isso seja o maior problema. Claro que o Ranielli faz falta, mas o problema é que o Corinthians tem demonstrado uma grande dificuldades de ter um sistema consistente, de ter uma maneira criativa. Tem ajustado a defesa, é verdade, mas é um time que não sofre gols, mas também não marca, né? Então, o Vitória não tinha passado uma partida sequer em branco em 11 rodadas do Brasileiro, em 10 rodadas, né, anteriores a essa. Passou, pela primeira vez, não sofreu gols justamente contra o Corinthians, que jogava em casa e não conseguiu fazer um golzinho no Vitória. Preocupa, o time preocupa, tem muitas questões para serem ajustadas, tem uma pausa aí que é a grande expectativa agora da data FIFA e depois do Mundial para que o Dorival consiga ajustar essa equipe. Agora, o problema todo está, nesse momento, também fora de campo. Tem muita coisa acontecendo. E como abriu uma janela nessa segunda-feira, uma janelinha até o dia 10, em que os clubes já podem contratar e depois tem a janela maior a partir de julho, o Corinthians sofre mais um risco de transfer ban. O Corinthians foi notificado pela FIFA por uma dívida referente ao volante Maicon, que eu sei que é um jogador que não goza de tanto prestígio assim em relação à torcida, que vem sendo titular com o Dorival Júnior, ele vem apostando muito no Maicon, que ficou um tempo parado por conta de uma lesão grave, mesmo depois de uma extensão de um contrato de empréstimo junto ao Shakhtar, e agora, ultimamente, né, o Corinthians conseguiu a extensão, justamente porque ele não conseguiu jogar muito ano passado, para que ele possa retomar o bom futebol. O Maicon já demonstrou um bom futebol quando surgiu no Corinthians, mas nunca conseguiu retomá-lo desde que retorna do clube ucraniano. Pois bem, justamente o Shakhtar cobrou 1 milhão de euros do Corinthians relacionados aí a parcelas de 250 mil reais dos empréstimos que não foram pagos lá atrás. Isso corresponde a 6 milhões e 500 mil reais que o Corinthians tem 45 dias para pagar. Se não pagar, vocês sabem, né? A notificação, inclusive, coloca o risco de um transfer ban, que é de não poder registrar jogadores. Aí o Corinthians pode contratar, não pode registrar. E isso seria muito terrível para o Corinthians, né? Tem outros riscos de transfer ban na sequência, de notificações que podem surgir pelos carros do Rodrigo Garro, do Félix Torres, do Matias Rojas. Tem muita coisa envolvida ainda nos próximos dias, mas a primeira já vem relacionada ao volante Maicon. E a nova presidência, a nova diretoria vai ter que arcar com mais esse problema, né? Já teve que arcar com a dívida do Profut na semana passada, que estava em atraso, e se não pagasse ia sair do Profut, né? Que é um programa de anistia, né, de parcelamento de dívidas, de tributos federais, e aí isso seria muito terrível, a dívida aumentaria ainda mais. Ele conseguiu pagar 2 tributos federais aí que estavam em atraso no valor de 7 milhões de reais. Ele que eu digo, o Osmar Stabile.
Osmar Stabile, que é o presidente em exercício, o presidente interino, dá para dizer assim, do Corinthians, mas que quase foi deposto no último sábado, dentro de toda aquela confusão que vocês já sabem. O que aconteceu? O que aconteceu naquele dia? A gente já falou muito a respeito disso. Me parecia, eu não tinha todos os dados, né, mas me parecia no momento que eu gravei o vídeo inconstitucional o que o Augusto Melo estava tentando fazer, porque ele se baseava numa canetada da Maria Ângela, primeira secretária da Comissão de Ética, que entendia, por um parecer da Comissão de Ética, que o Romeu Tuma deveria estar afastado, e ela se auto-intitulou presidente do Conselho Deliberativo, mesmo sem a aprovação do Conselho. E pelo Estatuto, a Comissão de Ética ela fornece pareceres, e esses pareceres eles precisam de uma aprovação do Conselho. Sem a aprovação, não existe base legal. Ela entendeu que, como a Comissão de Ética sugeriu o afastamento, protocolou um afastamento, que o Romeu Tuma estava afastado. E que desde o momento em que isso foi protocolado lá em abril, as decisões dele não tinham validade, entre elas o processo de impeachment. Com isso, numa canetada, ela entendia que Augusto Melo deveria voltar à presidência. Mas aí aconteceu tudo aquilo, né? O Osmar Stabile se recusou, porque não tinha base legal para isso mesmo, e toda aquela cena lamentável que a gente viu, da maneira como Augusto tentou voltar ao poder. Foi completamente descabida, justamente num clube que prega democracia, ritos legais, justiça, igualdade social e muitas questões muito conscientes, né, de toda a sua história e a história do seu povo. Não foi legal o que aconteceu. O Augusto tem a chance de voltar ao poder, sim, no dia 9 de agosto. 9 de agosto, numa Assembleia Geral que já foi definida pelo associado que colocou o Augusto lá e que pode reconduzi-lo ao poder ou confirmar o impeachment, e aí então ele estaria definitivamente fora do Parque São Jorge. Nesse momento, o Augusto ainda aguarda, né, essa Assembleia Geral, aguarda se o Ministério Público vai oferecer, acatar, né, na verdade, a denúncia da Polícia Civil no caso do seu indiciamento, né, junto com outros ex-diretores, por conta do caso da Vai de Bet. E tem muitas coisas tramitando no Corinthians nesse momento. O Osmar Stabile, ele segue presidente, tanto que no domingo, no confronto contra o Vitória, foi ele em que esteve na Neoquímica Arena, recebeu o Carlo Ancelotti, ofereceu a ele uma camisa do Corinthians, recepcionou ali o técnico da seleção brasileira, o italiano, e se portou como um presidente do clube, emitiu uma nota dizendo que não havia mudança no corpo diretivo, e o Augusto não pisou em Itaquera no final de semana. Nessa segunda-feira, o advogado Ricardo Cury, advogado de defesa do Augusto Melo, se afastou dos trabalhos da defesa em prol do ex-presidente do Corinthians. O próprio escritório de advocacia, Cury e Augusto Neves, através do seu sócio Ricardo Cury, comunicou que não patrocina mais os interesses de Augusto Pereira de Melo numa nota oficial. O próprio Augusto Melo depois confirmou essa saída do Ricardo Cury, justamente por não concordar com o que aconteceu no sábado. Ou seja, o advogado de defesa do Augusto não concordou com a maneira como ele tentou voltar à presidência do Corinthians no sábado. E aí a gente tem também os órgãos do Conselho Deliberativo, especialmente o CORE, e também a Comissão de Justiça, numa carta divulgada nessa segunda-feira, esses dois órgãos, Comissão de Justiça e o Conselho de Orientação, o CORE, classificaram como ilegítima ou inconstitucional a ação do presidente ou do ex-presidente, do presidente afastado Augusto Melo, para retornar ao cargo no sábado. Então, eles entenderam que o Augusto não tinha base legal para fazer o que fez. A carta é assinada aqui, vamos lá, pelo presidente, vice e secretário do CORE, o Miguel Marques, Roberto Garcia Parisi e Pedro Luiz Soares, além de 4 membros da Comissão de Justiça, o Corinto Parreira e Costa, Fábio Palmieri, Herói Vicente e William Tapara. São as pessoas que entendem que o Osmar Stabile deve continuar na presidência em exercício e que não tem base legal para o Augusto retomar o poder nesse momento. Então, o Augusto tentou daquela maneira e não conseguiu.
assim, ele teve de novo uma derrota política e jurídica. O cerco fechou em torno dele de novo e o Osmar Stabile é quem segue na presidência. Inclusive definindo mais nomes da sua nova diretoria. Ele é o presidente em exercício, o segundo vice-presidente, o Armando Mendonça, que, né, já estava na chapa, inclusive, que elegeu o Augusto Melo junto do Osmar Stabile, seria o primeiro vice, mas é o segundo vice, né? A direção financeira, né? O diretor financeiro, o Emerson Piovesan, a direção administrativa do Fábio Soares, a direção de esportes terrestres, o Marco Polo Lopes Pinheiro, a direção das categorias de base do Carlos Roberto Auríquio, o Nenê do Posto, que é um nome já conhecido e esteve na função nos anos de 2017 e 2018 na gestão do Roberto de Andrade, ou seja, os nomes vão e vêm, né? A gente já falou sobre isso. E o diretor de Relações Institucionais é o Antônio Goulart dos Reis. São nomes, nesse momento, até esse momento, confirmados aí pelo Osmar Stabile. A categoria de base é sempre uma questão, né? Até porque tem a questão dos 87 nomes contratados para o setor, para as categorias sub-17 e sub-20, apenas 25 estrearam pelo Corinthians. 87 é muita gente. 87. Então, assim, o que está acontecendo, né? Enfim, é um calcanhar de Aquiles aí da gestão, que eu não sei se ele vai conseguir ter tempo para fazer muita coisa, porque tem uma janela abrindo, ele pode perder o Yuri Alberto, pode perder o Rodrigo Garro, pode perder o Memphis Depay, vai ter que contratar. O Fabinho Soldado ficou provavelmente com essa promessa, porque teve proposta do Santos, teve proposta de outros clubes tentando o Fabinho Soldado. Ele já falou, eu fico em compromisso ao Corinthians, mas ele não vai ficar por nada. O Dorival já identificou algumas carências, e aí o Osmar Stabile vai ter que tirar dinheiro para pagar a dívida do Maicon, se não gera transfer ban, as outras dívidas a curto prazo que vão surgindo nesse período, reunir tudo que está acontecendo, né, em termos de problemas para ele poder administrar, o Augusto tentando voltar, uma oposição danada e, obviamente, isso interferindo no campo. Que felizmente vai dar uma pausa agora para a galera respirar, ou não, né? Ou não tendo futebol, essas questões ainda vão vir cada vez mais à tona, né? Porque o Garro já falou, o Mateuzinho, todo mundo falou que a questão política atrapalha e muito. Não tem como não atrapalhar. Os caras abrem o celular de manhã e falam assim, caramba, e o presidente ia, não ia, vai cair, não sei o quê, tem uma dívida, tem isso, tem aquilo, será que o meu vai cair? Ah, mas então quer dizer que o jogador só pensa no dinheiro? Muita gente depende do jogador. Não é necessariamente o dinheiro. É a estabilidade, é estabilidade, é você ter tranquilidade para trabalhar. Não tem como não interferir. E o próprio Rodrigo Garro foi muito sincero, dizendo que essa guerra política atrapalha e muito o andamento das coisas. E o Garro é um cara que, assim, pensa muito no clube. Já deu várias demonstrações de que esse cara é envolvido na causa. Ele cedeu a camisa 10, pianinho, mesmo não gostando e deixando claro que não gostou. É um cara que assume a liderança dentro do vestiário, que dá a cara a tapa, que entra em qualquer jogo e tenta ganhar, que nunca se esconde. Você não vai ver o Rodrigo Garro tendo preguiça, sendo tiriça, sendo, sabe, tocando de lado. Não, ele entra em qualquer jogo, machucado ou não. Vocês viram o que ele falou na zona mista? Eu combinei com o Dorival de jogar só os últimos 45, porque se eu começasse o jogo, eu não ia deixar ele me tirar. Em outras palavras, foi isso que ele falou. Porque eu me conheço e meu joelho não ia aguentar. Mas eu não ia conseguir sair. Olha o que é esse cara. Cuidem de Rodrigo Garro, pelo amor de Deus. Falei muito no vídeo, são muitas informações. O que vocês acharam de tudo isso? Inscreva-se no canal, comenta aqui e eu volto na próxima. Tchau.